Olá, família da fé, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Fé. Hoje o nosso tema é muito interessante. Quem você se torna quando perde completamente o controle? Já pensou sobre isso? Já teve alguma experiência que você realmente perdeu o controle? Como você fica? Qual é que é a sua primeira tendência? É desanimar? É ficar bravo? É ficar irritado? É culpar Deus? É o quê? O que acontece com você? Hoje, nós acreditamos que essa geração talvez seja um dos maiores problemas dessa geração, que é que muitas pessoas conhecem a palavra, mas não têm uma sobrevivência agregada a essa palavra. Não tem a vivência de fé com experiências mais profundas com Deus. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que passou por uma situação bem difícil, mas ao mesmo tempo agregadora à sua fé, e ela é uma mulher de Deus. Vocês com certeza não a conhecem, mas vão ouvir falar muito dela daqui para frente. Seja bem-vinda, Letícia. Obrigada. Letícia Casagrande, mãe, esposa, mulher de Deus, intercessora, profeta. Olha Deus. De tudo um pouquinho, né, Letícia? Amém. Letícia, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Gostaria que tu contasse para nós, no momento em que você perdeu o controle. Nós, como mulheres, somos muito controladoras, né? A tendência da mulher é controlar todo o ambiente. Como é que foi para ti quando tu perdeu o controle, assim? A gente vai falar mais pra frente do testemunho como um todo, mas essa experiência de perder o controle, ficar sem chão como mãe, como foi para você? Paz do Senhor a todos vocês, né? Vou contar aqui um pouquinho, acredito que é para a glória de Deus, né? Para que aquelas pessoas que talvez estejam com uma desesperança, sem fé, tenham a plena certeza de que Jesus, ele é o mesmo, né? Amém. Eu engravidei da Laura, né? Que é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Eu estava com 39 anos. Já tive a minha primeira gestação com 16 anos, ela já foi complicada, né? Isso vai render para uma próxima vez, que tem bastante testemunho. Mas numa noite ali, eu comecei com muita dor. Eu estava com 34 semanas, muita dor, muita dor. E eu lembro que eu fui para baixo do chuveiro, né? Porque, na verdade, tem aquelas contrações de treinamento, não é? Eu lembro que eu liguei para uma irmã da igreja que eu congregava na época, né? E conversando com ela, ela já era mãe de 3, né? E ela me falou que podia ser isso, enfim. E aquelas dores não passaram, né? E eu acho que era em torno de 1 da manhã, não me recordo assim o horário. Falei com o meu esposo, né? E fomos até o Hospital Divina Providência ali, né? Em Porto Alegre. E naquele momento, assim, foi desafiador, assim, pra mim. Porque é aquela batalha na mente, né? É o medo querendo tomar conta, te levar pro passado, né? Por uma experiência ruim que tu já tiveste porque na anteriormente. verdade eu era para estar morta, né? E a minha primeira filha também. Ela é um milagre, assim como a minha vida aqui. Na verdade, o diabo, desde que eu sou pequenininha, assim, ele tem uma fúria, assim, e já tentou tragar desde pequeno. Mas eu lembrava e trazia memória, né? E a palavra, ela diz, né, trazer memória, aquilo que te dá esperança. O que dá esperança? A palavra, né, de Deus. Então, em todo o tempo que aquele medo tentava me paralisar e me levar para um lugar de onde Jesus me resgatou, eu respirava, eu tentava não pensar naquilo ali que estava acontecendo, e tudo começou a ficar muito estranho. Porque eles colocaram aquele MAP, né, na minha barriga, e eles colocavam, tiravam, sabe? Era como se a pessoa que estava ali não estivesse habilitada para fazer o exame. Muito estranho. Porque ela ficava e mexia,
E pedia pra Isso eu deixa a gente mexer. mais nervosa, né? E pedia pra eu mexer, e eu já comecei a pensar. E aí a minha mente ali, eu não orava, né, falando, mas eu dizia, Senhor, tu está aqui, tu está no controle, né? O controle não pertence a mim, e a minha mente assim. Até que chegou, e ela, tá. Aí foi lá, veio uma médica e disse, troca de roupa. Vai trocar de roupa, tu vai embora. Eu me lembro como se fosse hoje. A cena, eu caminhando, assim, naquele... É o lugar ali, né, onde é emergência, né? E eu indo em direção ao vestiário. E daqui a pouco surge uma médica. E a médica grita, peraí, aonde que tu tá indo? Tu não vai sair daqui. Pode voltar. E eu, tipo, voltei, né? Não, tu vai fazer uma ecografia agora. E aí me levaram pra eco. E muito estranho, né? Que quando o médico, ele só colocou, né? Que ele bota o gelzinho, aí põe aquele O aparelho, instrumento. né? Ele disse assim, ó. Não, tu tem que ir agora, senão... E não completou a frase. Ali eu tive certeza Ali tu perdeu o controle total. absoluta de que algo estava acontecendo. Eu não sabia o que era, né? Porque, na verdade, eles não falam, né? Uhum. Ele deu a entender, né? Mas não me disse nitidamente o que estava acontecendo. Mas em todo tempo ali, na minha mente, eu clamava a Deus. Eu clamava ao Senhor e dizia, Senhor, a filha, em primeiro lugar, ela é tua. Ela não é minha, ela é tua. O Senhor me fez gerar. E tudo isso na minha cabeça, guria, assim, ó. E as coisas acontecendo, e aí já ligaram, o Lucas estava indo em direção ao trabalho, já voltou. Aí eles falaram, não, vamos ligar para tua médica, que tu vai ter que ir para uma cesárea urgente. De ir para casa pro ambulatório para fazer a cesárea naquele momento. E nessa semana, eu tinha ido na médica e a Laura estava encaixada. Tava tudo certo. Tava tudo certo. Tudo certo. Pressão boa, tudo assim, ó, guriazinha, né? Nem parecia que eu tinha 39 anos de idade. Então, assim, ó, sabe, tem o Rio Guaíba ali em Porto Alegre, né? E geralmente ele tem uma água bem parada. Só que quando tem tempestade, vento, a gente olha para ele se torna um mar. Uhum. Fica mais revolto, E né? foi isso que aconteceu comigo. Porque estava tudo assim, ó, aquela água parada, aquela água, sabe aquela água clarinha que tu chega a te enxergar assim nela? Não, tá tudo bem, e daqui a pouco veio o vento, veio a tempestade, né? E eu lembro que, nossa, não teve jejum, não teve nada, né? Teve que ser tudo às pressas. Então fomos, né, para a sala ali é uma sala de operar mesmo, né, que se diz, né, porque cesariana é uma cirurgia, né. E guria, eu lembro assim, ó, eu ali, olhando assim pra cima, né, porque, meu Deus, é tudo branco, né, tudo branco, assim. E o Lucas do meu lado, e a médica tentando tirar o bebê já. E não conseguia. Já tinha cortado, já estava Não ali no conseguia. processo e não conseguia Isso, tirar. não conseguia. Pediu ajuda para a residente ali, a médica ali que estava com ela. Daqui um pouco, aquela médica, ela diz bem assim, ó, eu tô aqui, né? Porque a gente fica aqui olhando, o Lucas estava aqui, eu sabia que ele estava ali, mas eu não tinha a visão daqui, do que ele estava fazendo, como ele estava, né? E a médica gritou, gente, é verdade, a médica gritou dentro daquela sala de cirurgia, pai, tu ora? Então, começa. E o Lucas respondeu, oro, então tu ora bem alto. Pá, forte gente demais isso. E nisso o Lucas me falou que ele já estava ajoelhado. Só que ele começou a gritar
dentro da sala de cirurgia e clamar o nome de Jesus. E clamar o nome de Jesus. E eu não podia ver, eu não sabia o que estava acontecendo ali, porque também eles não queriam me deixar perturbada, né? Eles estavam ali tentando fazer o melhor deles e me manter calma. Porque tu imagina tu falar para uma mãe, teu filho, né? E a pressão e tudo, e o desespero, e tu ali, de repente, propícia a ter uma hemorragia, ou sei lá o que pode acontecer durante uma cirurgia. Sim. É uma cirurgia bem invasiva, né? A cesariana. Sim, o Lucas ficou apavorado, porque acho que são 8 camadas, né? Exato. Uhum. Mas eu não via nada, mas eu senti a glória de Deus naquele lugar. Quando ele começou a orar, a gritar, porque tem orações e tem orações, né? Sim. Tem e orações... a oração de guerra também, né? Que é a oração de guerra não pode ser assim, Senhor. Isso. Tem um evangelista, que eu vou tentar falar o nome dele, que é Smith Wigglesworth. E ele ressuscitava mortos. Ele fazia muitos milagres. E ele dá um exemplo que um dia ele estava na estação de trem e estava vindo uma senhora com um cachorrinho. E ela dizia assim pro cachorrinho: vai pra casa, fulaninho, não pode agora. Vai pra casa. E ele ficou até que o trem veio, né? E quando ela viu o trem, ela disse: vai agora pra casa. E aí nisso ele pega como exemplo a oração de comando. Uhum. Ela é diferente. Então, ali o Lucas, ele estava guerreando no mundo espiritual. Com certeza. E aí eu fui tomada, assim, de uma presença, e aí eu lembro que tiraram ela, eu não vi, não me mostraram. Eu só perguntei para ele, tá tudo bem? Ele disse, tá tudo bem. Aí passou-se um tempinho, veio a pediatra e disse, mãe, a tua filha permaneceu 6 minutos sem respirar, sem batimento. 6 minutos. Sim. É muita coisa. A Laura, ela permaneceu. Vamos fazer só uma pausa. Eu vou colocar aqui que a Letícia, ela trouxe para nós os laudos, que eu acho bem importante a gente falar disso, né? Hoje em dia, a gente vê e ouve muitas coisas, né? E o Papo de Fé, ele é um programa da fé aplicada na prática. Então, a gente precisa ser práticos também para comprovar tudo aquilo que a gente fala como milagre. Sim. Porque o mundo, quem não acredita em Deus, quem não acredita em milagres, tem pessoas que são cristãs e não acreditam em milagres, não tem fé suficiente para acreditar. Então, a gente precisa comprovar até para que o inimigo não tenha munição para nos acusar de nada. Então, assim, da mesma forma que eu perguntei para a Letícia, tu tem algum laudo, alguma coisa que a gente possa mostrar? Eu também tenho os meus laudos, porque eu também quase fui na chegada. Também quase fui na chegada. Ainda vou trazer esse testemunho aqui, ainda não falei para nossa audiência, né? Mas eu nasci com paralisia facial. E eu também tenho os laudos, né? Graças a Deus a enchente não levou. Tava num lugarzinho que não pegou. E eu pedi para a Letícia trazer, e ela trouxe aqui o laudo dela, né? Da Santa Casa de Misericórdia, que foi aonde a Laura entrou internada após ter passado toda a situação do parto, que foi em um outro hospital. E esse laudo comprova tudo aquilo que você tá falando aqui, né? Que ela teve essa, mais pra frente a gente pode mostrar, ela realmente teve essa parada, né, respiratória, né, de 6 minutos, que para um bebê isso é muito tempo, para uma pessoa adulta já é, mas para um bebê o risco de ter sequelas neurológicas é muito alto mesmo. Sim. Então, para que todos entendam que nós estamos falando aqui de um milagre, do tipo levanta e anda. De ressurreição mesmo. De ressurreição mesmo. Então, desculpa eu te cortar, mas eu precisava contextualizar isso, porque, né, tu trouxeste o laudo e a gente quer falar disso com muita propriedade. Depois que ela teve a parada respiratória,
Como é que foi? Então, aí a pediatra chegou, falou, mãe, agora a gente não sabe como vai ser. Assim, né? Porque eles jogam, Uhum. né? Vamos tentar. Então, eu fui para a sala de recuperação. E Deus, ele é tão bom, tão bom, tão bom, que eu vejo, assim, ó, aquela médica que chegou, porque um médico pediu para eu ir embora, tava indo me trocar. Nesse tempo, trocou o plantão. Ou Deus enviou, Com certeza. né, um anjo ali. Gente, é muito forte isso. Porque era para eu ter ido embora. E eu lembro que eu nem tinha chego ainda ali No vestiário. no vestiário. E daqui a pouco surgiu outra médica. E diz, não, espera, tu não vai embora. E aí essa pediatra foi muito enviada por Deus. Porque aí ela veio com esse tratamento, né, que é o tratamento de hipotermia, né, que até eu sublinhei aqui onde é que ele tá, que são 72 horas. Que ela ficou, em que esse tratamento, ele é um protocolo que a criança ela é colocada praticamente a 0 grau. E ali ela fica 72 horas. É como se fosse, para vocês entenderem, um coma. O laudo fala isso, né? O laudo neurológico iniciou o protocolo de hipotermia terapêutica com 10 horas de vida e permaneceu por 72 horas. Isso. Gente, 72 horas um bebezinho naquela situação. Imagina o coração da mãe, como que ficou. Mas voltando. E aí, como foi tudo em outro hospital, essa médica, assim, ó, muito usada por Deus, teve essa ideia desse tratamento. E esse tratamento, inclusive, assim, ó, já tinha passado o período adequado que seria para ele. Porque a Laura não nasceu aonde tinha o recurso. A Laura nasceu num hospital aonde não tinha esse recurso. Não tinha esse tratamento. Mas essa médica, ela não se atentou a isso e ela teve fé. Teve esperança ali, né? E ela disse, não, a gente vai tentar, já vou ligar, já ligou pro Hospital Santa Clara, já conseguiu ali, né, um leito para que fosse feito esse tratamento, esse protocolo, né? Isso, é um protocolo. E enquanto eu estava lá na sala de recuperação, o meu marido estava na ambulância levando a Laura. E a ambulância a Laura na ambulância convulsionando. Porque os primeiros minutos, quando ela voltou convulsionando. Ela já voltou que não voltou legal. Voltando àquela pergunta inicial, em que momento tu perdeu o controle? Ou tu ainda estava na fé, no controle, Deus vai dar tudo certo? Como é que foi? Que nesse tempo, graças a Deus, assim, ó, em uma graça de Deus que veio sobre mim, eu não perdi o controle. E eu não digo eu não perdi o controle, porque eu acredito que tudo isso é obra do Espírito Santo em mim, né? É aquela palavra ali, que Deus diz assim, aquela fé que excede todo entendimento. Exato. Só que para essa fé que excede todo entendimento, que, se eu não me engano, é lá em Filipenses, o que diz ali, ó? Diz assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas que seja conhecida diante de Deus, com súplicas, ações de graça. Então, na verdade, é isso. Enquanto eu vejo assim, ó, eu e o meu esposo, nós fomos preparados, digamos assim, por Deus para esse tempo. Nós fizemos um seminário teológico e foi aonde nós nos conhecemos. E nesse lugar, né, eu entendi que a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Porque até então, a Bíblia, para mim, era um livro. É mesmo? Quantos anos de fé? Na verdade, assim, ó, que eu sou convertida e que eu tive um encontro genuíno com Cristo, eu tava calculando, eu tô casada faz 6 anos, eu acredito que uns 8 anos. O que acontece, né? Eu acho que muitas pessoas vão se identificar. Por muito tempo, eu achei que Deus fosse um velhinho de barba, sentado num trono majestoso, olhando, com um cajado na mão e que me punia. Meu Deus. Então,
porque eu tenho um testemunho, assim, de toda a minha infância, né? De onde o Senhor me resgatou. Nunca ninguém sentou para me explicar. Não foi discipulada, né? Então, na verdade, assim, ó, engravidei com 16 anos para 17 anos, por quê? Porque só falavam assim para mim, ó, não faz, mas não explicavam o porquê. Então, era sempre assim, era só negativo e nunca explicado, nunca conversado. Então, Deus, para mim, muitas coisas que aconteciam na minha vida, era Ele me punindo. Nossa. Então, eu não conseguia, eu perdi meu pai, eu tinha 4 para 5 anos, e foi nesse tempo que o diabo já tentou tragar a minha vida, e para a glória de Deus, o Senhor me protegeu. Então, eu não tenho lembrança, assim, paterna, né? Tive um padrasto que não foi legal. Então, eu enxergar Deus como pai... Difícil, né? Muitas mulheres têm essa situação. Não, é muito importante falar sobre isso. Eu não via como pai. Então, foi passando um momento muito difícil, em que o diabo, ele literalmente, ele não queria só me matar espiritualmente, num tempo que eu estava tentando, né, voltar a caminhar com o Senhor, ele queria me tragar mesmo. Eram pensamentos de morte, assim, que eu tinha, e até que o Senhor me levou para uma igreja, que eu lembro que, como se fosse hoje, assim, eu tomei decisão. E é isso, como é importante isso, a gente tomar as decisões. Eu lembro que naquela noite, naquele ano novo, a minha filha não ficou comigo. Ela ficou com o pai. E eu sozinha pensei 2 coisas. Ou eu saio e vou, né, curtir o mundo. Eu não bebia, mas saía, né? Ou eu vou buscar uma igreja que tenha, né, a virada do ano, né? Muitas igrejas têm. E fui pro Google. Achei uma igreja que tinha a virada do ano. Peguei um Uber, já tinha Uber naquela época, e fui sozinha. Porque eu, naquela noite, naquele dia, na verdade, porque foi um dia, assim, que eu passei trabalhando, eu lembro como se fosse hoje, o diabo dizendo, tu vai morrer. Meu Deus. Tu vai morrer. Te mata. Ele Os dizia, pensamentos suicidas. te mata. Porque nunca deu certo a tua vida e nunca vai dar. Ele age assim. E aí eu peguei assim, ó, e disse, não, tu não vai me matar. E busquei, eu disse, não, eu vou passar meu ano novo numa igreja. E fui, nossa, foi maravilhoso, fui muito acolhida, sabe? Lá eles faziam ceia, me chamaram, me levaram em casa, porque ainda tinha irmãos que moravam lá perto da minha casa. E ali eles falaram desse seminário teológico. E eu lembro que na noite eu fui pedir oração, né? Porque tem muito aquilo de tu pedir oração pro pastor, pra pastora. E eu nunca vou esquecer que a esposa do pastor, ela me disse assim, ó. É aquela palavra que diz lá em Mateus, que diz assim, ó. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ela me pegou como se fosse no colo, assim, ó. A Sinara. É maravilhosa, se ela estiver vendo, um beijo pra ela. Beijo, Sinara. Maravilhosa. Ela me pegou, assim, como uma filha mesmo. Ela nunca tinha me visto. Esse é o amor de Deus, né? Esse é o amor de Deus. Ela me pegou, e ela me pegou, assim, eu lembro, assim, ó, de uma maneira tão carinhosa. E ela disse assim, ó, pra mim, Letícia, confia. Faz assim, ó, busca Deus. Busca Deus. Larga tudo. Busca Ele com profundidade. E o resto, deixa com Ele. Nossa. Eu botei aquilo assim, ó, ela falou aquilo, eu tomei. Sabe quando tu toma? Eu tomei aquela palavra pra mim e disse, eu quero isso. Eu vou te buscar. Eu trabalhava no comércio. Eu era escrava, gente. Eu trabalhava de domingo a domingo. Fechava a loja. Eu fui conversar com a minha coordenadora na época, e eu disse, olha, eu quero fazer um curso, e eu preciso, porque aquele seminário, ele era todos os dias, eu preciso trocar de horário. E eu estava, assim, ó, decidida, se não trocassem o meu horário, eu ia pedir demissão. Tudo certo, ela disse que tudo bem. Fiz a matrícula, daqui um pouco ela me chama e diz, Letícia, não vai dar.
E eu disse, olha, mas tu me disse que ia dar. E ela disse, não, mas não vai dar. E aí eu disse, olha, mas não dá pra mim também, porque eu preciso fazer esse curso. E Deus é tão bom que uma gerente de uma outra loja me pediu pra ir trabalhar na filial dela com o horário que eu podia. Foi muito Deus. Deus é maravilhoso. É tudo uma questão de posicionamento. Com certeza. Quando nós nos posicionamos em obediência a Deus, Deus vem, Ele abençoa, Ele abre porta, Ele quebra a corrente, Ele faz aquilo que eu não posso fazer, aquilo que tu não pode fazer. Porque tu imagina na rede, eu estava trabalhando ali quase 10 anos naquela empresa. Eu fechei muita loja, gente. Eu era subgerente só fechava a loja. Não tinha outra alternativa. Foi Deus purinho. Que abriu a porta. Abriu a porta, fui pro seminário teológico e lá eu entendi que a Bíblia, ela era a palavra de Deus. Ela não, sabe, é diferente. Ela não fala sobre. Não, ela é. Ela é. Ela é a palavra. E eu entendi que tudo que Deus diz aqui, ó, tudo que está escrito aqui é promessa de Deus, é palavra de Deus. E lá em Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em que não há variação de mudança. Então, se Ele fala, Ele é fiel para cumprir. E isso me sustentou. Isso me sustentou. O meu esposo, gente, foi muito assim, ó, usado por Deus. Ele ligava para mim, ele dizia, eu tô aqui do lado dela, eu tô orando em línguas. Meu esposo ficou o tempo inteiro do lado da Laura, declarando que ela não ia morrer e orando em línguas, guerreando. Aqui, agora, imagina. Guerreando. E sabe que 3 dias, né, a gente tem que ficar no hospital. Imagina 3 dias longe da minha filha. Meu Deus. Foi muito complicado. Foi difícil. Mas Deus estava no controle. Sim, e o meu esposo, ele me passava, assim, eu, em nenhum momento, eu não sabia o que os médicos falavam com ele. Mas em nenhum momento ele me passou peso, em nenhum momento ele me passou dúvida, ele me passava fé. Ele me regava de fé. E o que a palavra ela vai dizer? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E claro que nós sabemos que naquela época, nem todos tinham a palavra e eles iam para ouvir. Então, esse ouvir é o ler. É tudo que a gente tô lendo aqui a palavra, eu tô colocando para dentro. Então, eu estava sendo alimentada de fé pelo meu esposo e trazendo à memória a palavra de Deus. Que te dava esperança. Que dá esperança. E eu lembro que quando eu tive alta, primeira coisa que eu fiz, eu fui lá ver minha filha. Chegando na UTI, eu lembro que eu vi ela de longe, assim, né? E veio uma médica e disse, tu tá vendo ali a tua filha? Tá parada. Tá ali, tá... Falou uma palavra, assim, aqueles termos que ele fala. Tá... E aí eu olhei pra ela, eu lembro que o Lucas falou que eles sedavam, né? Eu disse, não, ela está sedada. E ela disse, não, ela está sequelada. E eu lembro ela que Ela falou isso, sequelada, ela usou mãe de UTI. As mães que já passaram por UTI, elas sabem. Você tinha, além da fé e do conhecimento da palavra, também tinha um marido que estava te passando essa esperança, essa palavra. Muito importante, e né, esse incentivo, né? Tu não estava sozinha. Então eu lembro que eu olhei para ela e eu disse assim, em nome de Jesus, a minha filha não vai ficar com nenhuma sequela. Repreendeu na hora. Porque assim, ó, o que a palavra diz? A nossa boca é vida ou morte. Então, se eu tô sentindo fé e eu não tô declarando fé, uma semente está sendo lançada. Porque as nossas palavras são sementes. São. Então, ou o céu vai pegar, ou o inferno vai pegar. E foram 25 dias ali de batalha. O meu esposo, graças a Deus, assim, ele conseguiu férias, conseguiu dias lá para nós ficarmos lá. E em todo tempo nós falávamos, Laura, tu vai viver. Em nome de Jesus, tu vai levar a palavra de Deus. Tu vai levar esse milagre.
Eu conversava com ela. A gente não podia levar a Bíblia Para dentro da UTI. A gente não podia. E eu lembro que eu declarava muito para ela o Salmo 46. E é isso é uma das coisas que a gente tem que aprender a fazer, a tomar a palavra de Deus para nós. Porque eu falar a palavra ou ler a palavra é diferente de declarar. Declarar é diferente. Então, eu ia e declarava assim para ela, ó, e dizia assim, ó, lá eu dizia assim, ó, Senhor, eu sei que Tu é o meu refúgio. Senhor, eu sei que Tu é minha fortaleza. Tu é o socorro bem presente nas tribulações. Eu não preciso temer. Ainda que a minha filha esteja aqui, Senhor. Porque aqui a palavra diz assim, ó, ainda que a terra transtorne, os montes se abalem nos seios dos mares, né? Ainda que as águas tumultuem, espumejam, e a sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, e Ele está no meio dela, ela não será abalada. E aqui no 9 diz assim, ó, Ele põe termo à guerra. Tu imagina, se Deus ele tem o poder de pôr termo à guerra, então Ele é poderoso para fazer o que Ele quiser. E aí aqui diz assim, ó, no 10, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então, ao mesmo tempo, era um tempo de guerra e, ao mesmo tempo, era um tempo de se aquietar. Porque eu chegava em casa, às vezes, assim, ó, com meu coração estraçalhado, pensando, eu não vou conseguir dormir, eu não vou conseguir comer. E aí, o Senhor vinha e dizia, te aquieta, né? E aí eu lembrava, Senhor, ela tá lá sendo cuidada, ela tá com recursos, porque Deus usa também os recursos para curar. Com certeza. Né? Lucas era médico, né? Então era o que me sustentava, né? Era a palavra, porque a nossa alma, a nossa alma e o nosso espírito, eles fazem parte do nosso espiritual, né? E eles são muito perto, alma e espírito. O único que é capaz de dividir a alma e o espírito é a palavra de Deus. Por isso que diz ali, né? É uma espada que divide juntas e medulas, alma e espírito. Porque a alma, ela quer pender para o desespero. Sim, as emoções, né? E aí vem seta, vem medo. Só que aí tu lembra? Não. Como é que Deus fala? Deus fala conosco no nosso espírito. Ele testifica no nosso espírito que nós somos filhos. Então, a nossa comunicação com o alto é pelo espírito. Por isso que se eu estiver atribulada e eu ser crente almática, eu não ouço a voz do espírito, porque ele sussurra, ele não grita. Por isso que Davi falou tantas vezes com a alma dele. Davi nos ensinou que nós precisamos sim falar com a nossa alma. Quantas vezes ele não falou, te aquieta, minha alma, sossega. Porque te perturbas dentro de mim. Então, a ansiedade, o medo, vai vir. O medo é até benéfico pra gente. A criança, ela aprende no medo, não põe o dedo na tomada, não faz isso, não faz aquilo, nós sabemos, nós temos essa consciência de medo. Agora, quando é ruim, né? Aquela ansiedade que tu já fica com a tua mente no futuro, aquele medo que não te deixa sair de casa. Aí já é o espírito do medo. E aí o que a palavra ela vai nos dizer? Eu não vos dei espírito de medo, mas de coragem, de amor. Então, tudo isso é através do Espírito Santo de Deus. Eu vou dizer, por mim, humanamente impossível. Impossível passar por uma situação assim, sem deixar que a tua boca profira, né? Que a minha boca fosse proferir ali o meu desespero, porque a gente desespera. Muitas vezes a gente desespera. Muitas vezes vem setas, vem pensamentos. Mas ao mesmo tempo que vinha, ó, eu mandava ali e não falava muitas vezes. Mas tem aquela diferença, né? Eu não me lembro se foi Lutero, mas tem um teólogo que fala, né? O passarinho, ele pode ficar aqui, né? Rodeando. Ele só não pode fazer ninho. Ele só não pode fazer ninho. E é isso que o diabo tenta fazer com a gente.
Elimina a nossa identidade. Aqui, quando a gente começou o programa, a gente falou muito sobre identidade, né? Que são as divisões de quem a gente é, né? A identidade, o propósito pelo qual nós fomos Isso. criados, né? O chamado, que é diferente. E Uhum. a gente fala que lá na identidade, desde Eva, ele utiliza os mesmos argumentos, as mesmas táticas, né? De guerra, que é minar a tua identidade. Uhum. E aí, quando ele vem com aqueles pensamentos, porque não vai dar certo, porque nunca deu certo pra ti, porque tu deve te matar, porque, né? Isso são setas, né? E são coisas que minam a tua identidade. Mas naquele momento que tu teve vocês como família tiveram toda essa experiência, tu e o teu esposo, muitas vezes fortalece o relacionamento entre as duas pessoas que estão passando pelo problema, mas acaba te distanciando de Deus e minando quem tu é em Deus, né? A tua identidade, porque, querendo ou não, os processos vão nos forjar e eles vão acentuar os traços da identidade que Deus criou em você. Então, eu acredito que essa experiência, tu não teve o medo de perder o controle, mas muitas pessoas hoje têm esse medo de perder o controle, né? E o teu testemunho, ele é muito impactante porque, além da gente ter a resposta que a Laura tá aí, linda, maravilhosa, né? Uma criança que é cheia de vida, cheia de alegria, e não está sequelada, como foi determinado pela medicina humana, tem pessoas que se desesperam, porque elas acham que dependem do querer delas, do poder delas, e não é assim. Nós, cristãos, precisamos acreditar que milagres acontecem, que milagres estão aí, acontecem hoje como acontecia lá no Velho Testamento. Né? E a Laura é a prova disso. Oséias diz que o povo perece por falta de conhecimento. Sabe o que acontece? Muitas pessoas não sabem da autoridade que elas têm, de quem elas são e de quem Deus é. E eu não sabia. Eu me achava uma pobre coitada, sem pai, né, com uma vida desgraçada. Mas era isso que o inimigo plantava na tua mente para que tu acreditasse que tu era essa pessoa que tu não é. Exatamente. Até que a revelação chegou na minha vida. Mas eu quis. E eu, nesse tempo, né, que não é algo que eu vou falar aqui, passei por um ano, assim, ó, de luta ferrenha. O diabo sempre tentando me levar para o mundo, o diabo sempre colocando pessoas ali para me desvirtuar novamente, e eu perseverando em Deus, né? Então, na verdade, a gente sabia da autoridade que a gente tinha em Deus. Então, naquele lugar ali, o hospital é um lugar muito pesado, o hospital é um lugar de morte. Claro, verdade. Tem essa parte do nascimento das crianças, mas a grande maioria, por que as pessoas vão ao hospital, né? Tu não vai dizer, vamos ao hospital hoje, quem é que vai querer ir contigo, né? E é um clima pesado espiritualmente, porque ali muitas pessoas estão partindo sem Deus, né? Isso, exatamente. Então, todas as vezes, assim, ó, que os médicos queriam conversar com a gente, meu Deus, assim, ó, o meu esposo, ele tomava a frente, né, de tudo, assim, e aí tinha vezes que eu tinha que participar, mas em todas as vezes, nós nunca ouvimos uma palavra boa. Sempre era ruim. Não, de esperança não tinha. Era assim, ó, ou a Laura vai morrer, ou ela vai ficar vegetando. Eram as duas opções. A minha mãe ouvia isso também. Se ela sobreviver, vai ser 6 meses. Se passar de 6 meses, vai ser torta, não vai crescer igual um lado e o outro vai ficar diferente. Ou seja, nunca foi uma palavra de esperança, nunca foi vamos ver o que vai acontecer, vamos dar tempo ao tempo, vamos tentar uma evolução. Não, era sempre condenatório. Eles falam no seco, assim, ó. Ou vai morrer, é essa questão que eles têm os termos técnicos, né? Eles estudaram para isso, mas eles não têm nenhum manejo, assim, né? Emocional, né? Isso, para falar contigo. E eu lembro que foi chegando, assim, o tempo da alta e o diretor da Santa Casa nos ajudou. Porque a Laura, para ela ter alta, ela teve que ter fonoaudiólogo em casa e fisioterapia. Então, a gente teve que correr atrás disso pro plano de saúde e tudo mais, porque senão eles não iam dar alta,
né? E ali ela estava correndo muito risco de pegar infecção, toda aquela questão que tem ali do hospital. E, inclusive, ela saiu dali com mais um diagnóstico, né? Além da que ela teve AVC, ela teve hemorragia cerebral, né? Foi grave o que aconteceu com ela. E a fono disse que ela tinha disfagia, que é aquilo quando a criança ela não consegue engolir. Sabe aquelas crianças que ficam babando porque elas não conseguem engolir? Aham. Então, ali também ela teve mais esse diagnóstico que mais à frente, pelo fonoaudiólogo de Deus, assim, que Deus colocou, já foi totalmente quebrado. No primeiro dia que ele viu a Laura, ele já disse, ela não tem disfagia. Compra uma mamadeira. Porque ela não estava conseguindo pegar o peito direito. E nós compramos uma mamadeira e ele ficou ali com a gente. E aí me veio à memória a minha pediatra. E eu procurei ela. E achei. Levamos lá. Contamos toda a história da Laura. E a Laura com sonda nasogástrica, né, que ela foi. E ela disse assim, mas ela mama? Tá tudo bem? Vamos tirar essa sonda. Vocês deixam eu tirar no consultório mesmo ali. A gente tirou a sonda da Laura. Então, já caiu por terra, né? Aquele diagnóstico ali. E hoje, né, na doutora, lá na médica que a gente leva a Laura, quando ela voltou, ela tomava 3 medicamentos anticonvulsivantes. Hoje ela ainda toma 1. O que acontece com ela hoje, né? Como ela teve morte cerebral, ela teve morte cerebral. Então, uma parte do cérebro ali, morreu neurônios, morreu uma parte ali. E nessa parte, né, como não consegue comunicar ali com a outra parte, às vezes dá o que eles dizem assim, aqueles elétricos, assim, as descargas elétricas que gera a questão da epilepsia. Né? Por isso que ela ainda toma um medicamento. Mas a médica olhando o exame e olhando a Laura, ela diz assim, ó, não tem como. A médica que atendeu a Laura lá na UTI, ela disse assim, ó, vocês ganharam na loteria, porque é impossível. E ela olha assim, ó, e ela diz assim, era pra essa guria estar convulsivando, tendo convulsão todos os dias. Não tem explicação. A guria fala. É que ninguém explica Deus, né? A guria fala, a guria não tem nenhum atraso. Então, na verdade, assim, ó, e toda vez que eu vou dar um medicamento para ela, eu digo, filha, seja totalmente curada. Totalmente curada. Totalmente curada. Porque eu creio que eu tô colocando o sangue de Jesus. Eu digo assim, Senhor, que seja como o teu sangue, limpando, curando, para a glória do teu nome. E assim eu vou agindo por fé, porque eu creio que em nome de Jesus, um dia, a médica já falou até em cirurgia tirar uma parte ali do cérebro dela, se ela tiver muitas frequências, mas não vai ter em nome de Jesus. Mas eu creio que ele vai operar. Que ele faz por completo, sabe? Porque já era para ter mexido na cabeça dela muito antes e Deus não permitiu que fizesse. E hoje, tu sabe que é muito engraçado que Deus, ele dá umas revelações assim, progressivas, né? Eu nunca tinha tido coragem de ler isso aqui. Sério? Direito, assim, não. A gente tá ali na Lagoinha faz 4 anos. No primeiro GC que nós fizemos parte, eu até tirei, assim, uma foto pros irmãos, mandei. Mas, tipo, sabe quando tu lê por cima, assim, porque mexe com a gente? Te leva um Te pouco leva, pra é aquele que nem lugar, música, né? É. Música tu ouve, por isso que a gente tem que cuidar o que a gente ouve, porque te remete pro passado, pra algo que aconteceu contigo. É a frequência, né? E hoje, quando eu estava lendo isso daqui, gente, o Senhor me deu tanta revelação. E aqui, ó, quando diz assim, ó, eu sempre falo isso pra todo mundo, que é no 6º minuto, né, que ela recuperou. E o Senhor me levou lá pra Gênesis 1. E tu lembra de Gênesis 1? Ai, meu Deus. Ó, olha o que diz aqui, ó, a palavra de Deus. Em Gênesis 1. Diz assim, ó. No 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que ele estava criando o homem e a mulher. No 6º dia. No 6º dia. No 6º dia. E aqui ele diz, tenha ele domínio. Domínio.
dominai. Porque, na verdade, Deus deu domínio para quem? Para nós. Exato. Esse domínio foi retirado pelo diabo, pela desobediência. Ele tomou o domínio, por isso que a palavra diz que ele é o Deus desse século. Mas lá em Salmos diz assim, ó, me criaste um pouco menor que Deus, porque nós fomos criados para sermos Deus com D minúsculo aqui na terra. E aí o Senhor me dizia assim, ó, filha, não é por um acaso. 6 minutos não é por um acaso. É para provar o domínio que eu dei através do sangue de Jesus para vocês aqui na terra. Aleluia. De quem eu sou. E tu sabe que eu fiquei olhando essas 72 horas aqui e eu ficava falando assim, Senhor, 77 mais 2. Ficava fazendo assim. E um pouquinho antes de eu vir, assim, que eu já estava pronta, ele me disse assim, ó, Letícia, 72 horas são quantos dias? 3 dias. Meu Deus, O gente. que aconteceu no terceiro dia? Ressuscitou. Jesus é lindo demais. 72 horas. Jesus é lindo São demais. as coincidências que não pode ser coincidência. Não é coincidência. Né? É o Espírito Santo de Deus purinho. E a palavra diz lá no início, a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus, ele pairava. Aquela palavra ali, no original, significa chocar. Então, o Espírito Santo, ele estava gerando ali. E o Espírito Santo estava gerando ali na Laura. Aleluia. O que a palavra disse sobre Maria? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. O Espírito Santo estava gerando Jesus em Maria. É através do Espírito Santo. O Espírito de Deus gera a vida de Deus. Ele gera Jesus em nós. E aí Glória o Senhor a me Deus. Mostrou muito forte isso. Ele disse, filha, por isso 6 minutos. E por isso 72 horas. Para que o meu nome seja glorificado. Aleluia. E para que não haja um resquício de dúvida. Que foi de que ele. fui eu, porque existe o domínio, ele foi ali, ó, como leão, eu imagino, e o Lucas teve essa visão, É mesmo. como um leão, assim, ó, retirando das garras da morte. Meu Deus. Foi isso que ele fez, ele retirou a nossa filha das garras da morte. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, Aleluia. Deus é maravilhoso, Deus é Deus, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo O papel Deus. dos pais, né? Às vezes a gente fala de família, a gente traz muito a mãe, né? A mãe, a mãe, a mãe. E realmente a mãe tem um papel muito importante, principalmente na construção da identidade da criança, porque ela passa mais tempo, teoricamente, ali com o filho, né? Não é em todos os casos, a gente gerou, sabe. Né? E gerou, tem aquela conexão, né? Exatamente. Aquela coisa, né? Saiu de dentro da gente. Mas o pai, gente, quando o pai se apossa da paternidade e da autoridade espiritual, olha, é indiscutível, é impagável, é incompreensível. Tu sabe que quando o médico me condenou, né, que eu tinha que fazer uma cirurgia, se não fizesse a cirurgia, não ia sobreviver, se sobrevivesse ia ficar sequelada, né, neurologicamente comprometida e tal. O meu pai disse, Senhor, não foi isso aí que eu te pedi? Eu te pedi uma filha para ser uma missionária, para levar a tua palavra e para te louvar. Aleluia, isso mesmo. Se é para deixar assim, tu leva. Eu não quero porque não foi isso que eu te pedi. Eu sempre preguei que tu curava, salvava e levava para a glória. Eu não posso ficar com uma criança nessas circunstâncias. Então, ou tu cura ou tu leva. Eu não teria coragem. Eu acho que uma mãe não tem essa coragem de dizer uma coisa dessa. E aí ele tomou autoridade e disse, o médico disse, tem que fazer cirurgia. Ele falou, não vai fazer cirurgia nenhuma. Não, mas tem que assinar. Eu assino. Vou levar para casa assim mesmo. Ah, mas não tem problema, eu vou levar. E me levou para casa.
E aí o teu marido teve essa atitude também de autoridade espiritual sobre a vida de vocês. E foi, e guerreou e lutou. Então vocês pais, nós aqui como mães falamos também para pais. Vocês pais, tomem da autoridade que Deus deu para vocês. E talvez algumas pessoas até vão se ofender com esse tipo de oração aí do teu pai, né? Porque a gente vê muita gente ainda, por desconhecer mesmo a palavra de Deus, orando por um enfermo, ai, se for da tua vontade, cura. Não, gente, nenhum mal vem de Deus. Nenhum mal vem de Deus. Não é da vontade de Deus que uma criança inocente morra. Não é da vontade de Deus que uma criança seja estuprada ou que aconteça algum mal. Não é. Hoje a gente entende que é consequência do pecado. Eu, durante a gravidez da Laura, eu tive muitos estresses, eu tive muitas coisas que aconteceram. Muitas tempestades. E o que aconteceu? Tava tudo tranquilo ali. Hoje eu entendo. Ela virou. E no que ela virou, veio o cordão umbilical. Entende? 2 voltas. Isso, 2 voltas bem apertadas. Mas nós temos essa autoridade. O que Jesus ele disse, né? Eu vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do maligno. Então nós, o que a gente tem que fazer? A nossa parte. Então, se eu vejo um enfermo, eu não tenho que ficar pensando assim, ó, ai, não vou orar, né? Vou passar vergonha. E mas se não Deus não curar? Mas aí é sobre ti? Não. Tu sabe que uma das coisas que eu falo bastante pro pessoal do GC, eu digo assim, ó, tu vai ter que passar muita vergonha em nome de Jesus. E que tu passe. Porque, na verdade, o nosso chamado, principalmente, e até a nossa fé, é uma construção. O nosso espírito foi recriado pelo Senhor, mas a nossa alma e a nossa santificação é um processo. É um processo. Então, eu tenho que entender que eu tenho que dar passos. E a partir do momento em que eu dou passos, Deus ele começa a fazer. E Deus ele vai fazendo, porque tu vai caminhando em obediência àquilo que ele está te pedindo. E em fé. Isso. Como já mencionei em outros episódios. A fé de se mover. Isso, exatamente. Sem ter um plano claro. Isso. E entendendo que o que nós somos aqui? Nós somos agentes de Deus, né? Então, assim, nós vamos orar, não é no nosso nome. Às vezes o pessoal do GC tu pede assim, orem. Dá até pra ouvir uns grilinhos assim, cri, 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 cri. Aí eu me faço, sabe? Eu me faço. Fico muda também. E falo assim, gente, vocês vão orar pelo irmão de vocês? Acaso vocês não oram na casa de vocês? Vocês vão falar com o Senhor. A gente tem que se importar menos com o outro. Sabe, a gente tem que se importar menos com o que as pessoas vão falar, do que as pessoas... Não, a gente tem que agir. Porque se de repente fosse pro teu filho, tu ia agir, não ia agir? Aí tu vai ver o teu irmão sofrendo de dor, um paralítico ali que tu sabe que existe poder, no nome de Jesus, e tu não vai fazer nada. Ah, mas o que se ele não levantar, o que vai ser? Aí é com o Senhor. O que a gente tem que fazer, o que ele diz? Impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. É a oração. A gente tem que fazer a oração. Jogar para o Senhor, fazer ali com fé. O que fala Marcos 11, 23 ali, né? Que até esse seminário que nós fizemos, o Kenneth Hagin, o ministério dele todinho é baseado nesse versículo de Marcos 11, 23, ali, quando diz assim, ó, se tu disser ao monte, tá desse lado, né? Tu vem para esse lado, crendo, sem duvidar, eis que te digo que se fará assim como tu disse. Então, quando Deus diz assim, ó, quando tu disse, como tu disse, é o que tu disser. Então, vamos parar de falar incredulidade e vamos falar fé. Vamos falar a palavra de Deus. É isso que a gente tem que fazer. A fé, ela é a ponte entre o conhecimento da palavra... Isso, exatamente. E a mudança de vida. Porque se você não tiver fé, não declarasse tudo o que declarou, você e seu esposo, será que estaríamos nessa situação Não, o hoje? diabo tinha tragado a vida dela. Assim como ele fez, assim como ele tentou.
Assim como foi, né, com a filha de Jairo, né? E foram com tantos ali que Jesus ressuscitou ali para nos dar exemplo, que ele deve ter feito muito mais. Muito mais. Muito mais. Porque imagina se na Bíblia tivesse todos os feitos do nosso Senhor, não tinha papel que chegasse. Não, com certeza. Né? E sabe, o Senhor me lembra agora de Romanos 12, que diz assim, ó, não vos conformeis com esse século, mas é através da renovação da nossa mente. E o que é não se conformar com esse século? Nós vivemos aqui, mas nós não somos daqui. Então, se as pessoas são conformadas com a miséria, são conformadas com a doença, nós que temos essa revelação de Cristo, do sacrifício dele na cruz, nós não vamos nos conformar. Porque a palavra também diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então existe uma autoridade dada a cada um de nós pelo sangue de Jesus. Mas não é imposto, eu preciso pegar. Isso, porque ele tomou a chave do inferno e da morte. Ele não pecou. Ele não pecou. Agora eu vinha pensando isso no caminho. Jesus não pecou. E por isso ele teve essa autoridade de retirar essa chave, esse domínio que Satanás tomou ali de Adão e Eva naquele momento e passou para nós novamente. Porque não se encontrou pecado nele. E por isso ele ressuscitou. Me diga onde ele está enterrado. Nós vamos ver o nome de tantos deuses por aí, pessoas que vão visitar, inclusive, túmulos. O nosso Deus está vivo. Nosso Deus está vivo. Ele vive. E ele é o mesmo ontem, hoje Amém. E será eternamente. Exatamente isso. Então, hoje, se existe alguém que está ouvindo essa palavra, gente, hoje está forte aqui, está ouvindo essa palavra, se aposta dessa palavra. É. Porque a palavra de Deus é vida. É vida. É vida. É vida. A palavra de Deus é vida. É. Né? Então, se aposta dessa palavra. Né? Se tem medo, pede a Deus espírito de ousadia. Ora, cria um relacionamento mais íntimo com Deus. Não, e essa dias. renovação da mente, se dá através de tu colocar para dentro o que a palavra de Deus diz sobre ti. Como é que o pensamento ruim ele sai? O pensamento ruim, ele não sai assim, não quero pensar, não quero pensar, não quero pensar, não. Ele sai a partir do momento que tu desloca ele e tu coloca um outro. Então, a gente não pode impedir, de novo a gente falando isso, que o pensamento ele venha. Mas eu posso impedir que ele permaneça. Que ele permaneça e fique. Então, com a autoridade, com a palavra de Deus, é colocar a palavra de Deus para dentro da mente. E Deus, ele dá a estratégia, né? Muitas pessoas têm dificuldade, e eu digo que eu sou uma delas. Eu leio a Bíblia ouvindo ela junto. Porque eu tenho mais facilidade naquilo que eu ouço do que naquilo que... Eu tenho tanta dificuldade, gente do céu. Tu sabe no que eu tô lendo, eu não sei se é a idade, eu até esqueci de dizer, né? Mas o Espírito Santo é tão bom que ele tá me ajudando aqui. Obrigado, Senhor. Porque eu tô na menopausa. Ai, meu Deus. Gente, a menopausa não é de Deus. A menopausa parece que comeu meu cérebro. Então eu tô fazendo uma coisa, daqui a pouco eu esqueço do que eu tô fazendo. Palavras, eu esqueço. Super te entendo. Né? Então, a dificuldade na leitura ficou mais pra mim. Então, o que eu faço? Eu leio, ao mesmo tempo que eu tô aqui, que eu gosto de rabiscar, minha Bíblia é toda rabiscada, meu marido não gosta disso na dele, né? E eu ouvindo, porque eu tô ouvindo, o Espírito Santo, ele traz a memória no momento exato. A gente não precisa se preocupar. É só colocar pra dentro. É só ir se enchendo dele. Ele vai te limpando, ele vai renovando a tua mente. Sabe? E quando existe essa transformação de mente, tu começa a ver de outra forma. Então, de repente, aquilo que antes te causava medo e te paralisava, hoje não te paralisa mais. Porque o comportamento muda. Exatamente. Né? O comportamento muda, vem o pensamento, aí o pensamento não tem vez, a gente vai lá e bota ele para correr, a gente determina que aqui é casa de Deus, que essa mente... E aí o comportamento muda.
né? A palavra diz no que nós devemos pensar. Ela diz assim, ó, se tudo que é puro, se há virtude, nisso pensais. Nisso Amém. pensais. Então, se o que eu tô pensando não é bom, não edifica, não é de Deus. Com certeza. As pessoas, às vezes, têm essa dificuldade, né? Como é que eu sei que é Deus falando? Tem. Né? Mas Muita Deus, gente pergunta sobre isso, né? Deus, ele não vai te falar algo ruim, né? Algo para te menosprezar, algo para te trazer uma tristeza, alguma coisa assim, né? Letícia, o papo tá ótimo. Eu acho que eu sinto o cheiro do Espírito Santo aqui. Esse papo daria, acho que uns 4, 5 podcasts, Meu gente. Deus do céu, Deus é bom demais. Mas, assim, é muito lindo o testemunho da Laura, é muito lindo toda essa experiência que vocês passaram. Acho que é muito importante ser falado para que outras pessoas creiam que ainda existe cura, né? Existe. Então, para fechar aqui, para a gente terminar aqui o nosso podcast, um pensamento rápido para organizar aqui para as pessoas. A identidade da Letícia pós esse evento, nascimento da Laura, ela foi mais firmada no Evangelho e em quem ela é em Cristo. Com certeza. E o propósito? Só me responde isso. Na tua cabeça, qual foi o propósito que tu acha que tudo isso aconteceu? Olha, o propósito de tudo isso, eu acho que foi realmente de entender quem Deus é, sabe? De entender quem eu sou nele, da autoridade que ele me deu aqui e de entender que nada é meu. A palavra diz que tudo é dele, por ele e para ele. São todas então, as na coisas. verdade, assim, ó, situações assim quebram nosso orgulho, né? Quebra. Tu não tem controle daquilo ali. Então, na verdade, assim, ó, a filha é dele. Então, assim, ó, a gente aprende a entregar. Quem é a Letícia depois dessa experiência? Eu sou uma pessoa hoje, assim, ó, que a palavra diz, né? O meu justo viverá pela fé e não retrocederá. Não isso, volta. É sobre isso. É sobre isso. E o não chamado? Retroceder mais. E o chamado, Letícia? E o chamado, o Senhor já foi muito claro para mim e algumas pessoas que já me acompanham, assim, e me conhecem um pouco. Eu me vejo muito como Jeremias ali, sabe? Deus, ele todo assim amedrontado, né? Mas ai, e ele dizendo assim, ó, não te preocupa, não tem medo, vai lá e fala. Abre a boca. E fala, o que eu te pedi tu fala e não tenha medo porque eu serei contigo. E o meu chamado, ele não é um chamado fácil. Porque muitas vezes o profeta, as pessoas acham que é da CPF e aquela coisa toda. Não gente, não é não. nada disso. Nada disso, nada disso, nada disso. O profeta, ele é para exortar, para dar direção, para consolar, para falar com a igreja, né? E as palavras que o Senhor, ele escolhe para eu liberar, gente, são punk, assim, porque dói. Porque são poucas pessoas que entendem, né? Às vezes eu tenho até momentos de solitude, assim, sabe? Em mim, assim. Mas hoje eu sei que, independente do que ele falar, eu tenho que obedecer, né? Porque eu já passei vergonha, tá? Se eu posso falar rapidinho, vai passar vergonha no culto que nem eu passei. Mas muitas vezes, é engraçado, ai, Deus faz cada uma. No culto, assim, Deus dizia assim pra mim, ó, abraça aquela dali, e eu não ia abraçar. Fala com aquela dali, e eu não ia. Sabe o que ele fazia? Teimosinha. Quando eu olhava, tinha outra indo fazer. O que ele disse. E aí ele disse assim pra mim, tu não quer? Eu levanto outro que quer. Ninguém é insubstituível. Ninguém. Gente, pega essa. Ninguém é insubstituível. Ninguém. E quando a gente faz aquilo que Deus chama a gente pra fazer, quando a gente anda em obediência, existe um derramar de Deus, assim, ó, uma graça de Deus, um favor de Deus. E, sabe, existe uma plenitude quando te encontra, né? Porque tu não vai pegar... Tá lendo um livro, né, que é sobre chamado, do professor Drummond, que ele fala exatamente sobre isso, né? Tu não vai pegar uma caneta pra varrer. E nem uma vassoura pra escrever. Exato. Né? Então, tem muita gente sofrendo
porque tá fazendo aquilo que não foi chamado para fazer. Então, na verdade, toma posse. Tem que pedir direção de Deus, né? E toma fazer posse daquilo aquilo que é para fazer, que Deus colocou. Deus vai mostrando. Às vezes é uma inquietude que tu tem sobre algo, né? Algo que te dói, algo que te chama e Deus quer te usar naquilo ali. Amém. Letícia. Ai, gente, falei olha, demais, né? Gente, esse podcast Santo foi dirigido pelo Espírito Ele é muito Santo. bom. As perguntas, o cronograma, ele foi todo, ó. Eu posso falar só uma coisa rapidinho? Pode falar. Quero falar assim, ó, para vocês, que existem muitos podcasts por aí, assim como existem muitas coisas, e hoje o Senhor falava comigo, onde a cultura do mundo tá entrando. Mas sabe, Deus, ele tá levantando os verdadeiros, né? Existem Aleluia. aqueles que ainda não dobraram o seu joelho a Baal. Existem aqueles ainda que não estão fazendo para lacrar, que não estão fazendo por modinha, estão fazendo por propósito. E sabe, Deus, ele me falava muito assim, ó, hoje é um marco nessa noite, pro Espírito Santo de Deus ter liberdade nessa tua salinha aqui, Eu ó. Eu recebo. Uhum. Ele vai fazer muita coisa aqui, minha irmã. Muita Aleluia. coisa. Tá gravado aí, né? Tá gravado. Eis-me aqui. Ele vai fazer muita coisa. O nome de Jesus, ele tá indo nos 4 cantos, sendo exaltado. E o Espírito Santo, ele não é limitado, viu? A gente que limita ele. Então, aí da tua casa, tu pode receber. É só abrir o coração e crer. Aleluia, eu recebo essa palavra. Não era uma vontade minha fazer isso aqui. Mas a gente nunca quer. Mas isso aí acho que é com todo mundo, né? Olha o que a gente não quer, o Senhor, né? Não era É mais minha ou menos vontade, sempre assim. Mas aí eu resolvi obedecer, né? O chamado de Deus. É, filho obediente, né? Não é rebelde. Já fui, né? Mas hoje eu aprendi que obedecer é melhor do que sacrificar, porque a gente sofre bastante, né? Sacrificando tempo, dinheiro, saúde, fazendo aquilo que tá bem fora da vontade e do propósito de Deus para as nossas vidas. Então, eu recebo, Letícia, todas essas palavras. Eu creio que Deus, ele une propósitos, né? É verdade. E a gente se conheceu de uma maneira bem inusitada. E eu acredito que o testemunho da Laura é muito parecido com o meu. Não cheguei a ficar inconsciente, não tenho esse registro, né, para os meus pais, mas eu tive o mesmo veredito que ficaria, né, que não seria uma criança com condições físicas normais, seria uma criança deficiente. E hoje, para a glória de Deus, não fiz nenhuma cirurgia, estou aqui, e é o caso da Laura, né? Então, eu acredito que hoje, tu estando aqui, tu traz um filme na minha cabeça de tudo aquilo que os meus pais me relatavam, né? De contar que esse testemunho aí todo completo. Vou contar, trazer o pai e uma equipe para contar. A gente vê que Deus continua, gente. É 2021, aconteceu a mesma coisa que em 1979. E em 2026 acontece de novo, e 27 de novo. Basta a gente crer, basta a gente se apossar dessa palavra, né? E ter experiência com Deus o suficiente e relacionamento para declarar a vitória naquilo que a gente está passando. Exatamente, amém. Vou deixar as redes sociais aqui da Letícia. Olha que coisa mais linda. Olha aqui, ó. Família linda, tua filha mais velha, o maridão, o esposo e a Laurinha ali, a Laurinha, olha ali, ó. Sorrindo pra glória de Cristo Jesus. Olha ali, ó. Sorrindo, feliz, alegre, contente. Deus seja louvado. E pra a honra e glória do Senhor, né? Não nossa. E aí, assim, ó, sigam a Letícia nas redes sociais, se você quiser conhecer um pouco mais, né, da Letícia, da família dela. E se tiverem interesse também, a Letícia não gosta muito de falar, né? Mas ela prega o evangelho com uma clareza, né? E com uma intrepidez do Espírito Santo muito grande. Deus é bom. Convites também podem fazer pelo direct aí. Amém, amém. Se for da vontade de Deus. Se for da vontade de Deus, ela vai orar e ela vai. A gente tem que ir. E nós agradecemos a cada um aí que acompanhou e que está acompanhando aí o podcast. E se identificou com a tua história, né? Comente,
comente, mande para um amigo, ative o sininho. Pra gerar fé, né? É. Gerar fé em alguém que tu conhecer, né? Com certeza. E não esqueça de deixar a sua curtida para fortalecer o nosso canal, que está só começando. Amém. Mas, segundo as palavras do Espírito Santo, não são as minhas, Deus ainda fará muito mais além desse canal. Muito mais. Então, vamos fazer uma oração, Letícia, para finalizar. Tu ora pra gente e a gente dá um tchau pro pessoal. Amém. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por essa tarde, por esse tempo, Senhor. Oh, Deus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor levantou, Senhor. Não é só um podcast, Senhor, não é só uma conversa aqui, Senhor, mas é pro teu nome ser glorificado, Senhor, e conhecido nos 4 cantos dessa terra. Senhor, em nome de Jesus, alcança cada um que estiver ouvindo, Pai. Que o teu Espírito, Senhor, venha agora derramar fé. Eu declaro fé. Fé sendo gerada, a fé de Deus sendo gerada no teu coração agora. E para você, meu irmão, minha irmã, que talvez estava com desesperança, já pensando no fim, eu te digo, não é o fim. Não é o fim. Porque Deus, Ele é Deus. Então, se você está sozinho, se você está desviado, procure uma igreja. Ainda hoje, procure uma igreja, procure um irmão, procure um amigo, procure um pastor e se volte para o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Amém. bênção. Ai, Deus é muito bom. Que alegria te receber aqui. Ai, eu que agradeço. Muito obrigada, viu? E vamos dar um tchauzinho pro pessoal, então. Tchau, gente. Até mais, até o próximo. Obrigadão.